Olá, você já parou para pensar como chegamos até aqui? De ferramentas de pedras smartphones, de cavernas escuras, a viagens espaciais, a jornada da humanidade é uma história épica de sobrevivência, inovação, guerras, impérios e revoluções. E se eu te dissesse que podemos resumir tudo isso em apenas 10 minutos? Parece impossível, né? Mas é exatamente o que vamos fazer agora. Então prepare-se, porque a nossa máquina do tempo está prestes a decolar. Nossa história começa há muito tempo. Cerca de 300 mil anos atrás, na África, surge uma nova espécie, o Homo sapiens. Nós, naquela época, éramos poucos, vivendo em pequenos grupos nômades. A vida era uma luta constante pela sobrevivência. Caçávamos animais, coletávamos plantas e enfrentávamos os perigos de um mundo selvagem. Mas um dia, uma descoberta mudou o jogo para sempre. O fogo. Dominar o fogo nos deu calor nas noites frias, proteção contra predadores e a capacidade de cozinhar os alimentos, o que foi fundamental para o desenvolvimento do nosso cérebro. Com o tempo, aprendemos a lascar pedras e criar as primeiras ferramentas, facas e lanças que nos tornaram caçadores mais eficientes. Por milhares de anos, vivemos assim, nos espalhando lentamente pelo planeta. Mas o maior salto da nossa história ainda estava por vir. Há cerca de 12 mil anos, no crescente fértil, algo extraordinário aconteceu. A Revolução Agrícola. Pela primeira vez, aprendemos a cultivar plantas e a domesticar animais. Isso significava que não precisávamos mais vagar em busca de comida. Podíamos nos estabelecer em um só lugar. E foi o que fizemos. Pequenos acampamentos se transformaram em vilas, e vilas se tornaram as primeiras cidades. A agricultura nos deu excedente de comida, o que permitiu que algumas pessoas se dedicassem a outras tarefas. Artesãos, sacerdotes, soldados, a sociedade estava nascendo. Com as cidades surgiram as primeiras grandes civilizações. No Egito, faraós construíram pirâmides gigantescas que até hoje desafiam nossa imaginação. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios inventaram algo que mudaria o mundo para sempre: a escrita. Com a escrita podíamos registrar leis, controlar o comércio e, o mais importante, passar conhecimento de uma geração para outra. A história, como a conhecemos, começou a ser escrita. Enquanto isso, na China, grandes dinastias surgiam. E nas Américas, civilizações como os Olmecas e os Chavin lançavam as bases para impérios futuros. O mundo estava se tornando um lugar mais complexo, com reis, exércitos e religiões organizadas que davam sentido à vida e ao universo. A era dos impérios havia começado. Um deles se destacaria de forma espetacular: Roma, uma pequena cidade na Itália. Roma cresceu e conquistou quase todo o mundo conhecido na época. Do norte da África à Grã-Bretanha, os romanos eram mestres da engenharia, construindo estradas, aquedutos e cidades que duram até hoje. Seu sistema de leis influenciou o direito em todo o Ocidente. Ao mesmo tempo, no outro lado do mundo, a dinastia Han na China expandia suas fronteiras e criava a Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente através do comércio. Nas Américas, os maias desenvolviam uma matemática complexa e um calendário preciso, enquanto os incas mais tarde construiriam um vasto império nas montanhas dos Andes. Mas a história nos ensina que nenhum império dura para sempre. Guerras, crises internas e doenças como a peste antonina enfraqueceram o poder de Roma, que acabou por cair no Ocidente, dando início a uma nova era. Entramos na Idade Média. Para muitos, esse período é visto como uma Idade das Trevas, um tempo de estagnação após a queda de Roma. É a imagem de castelos, cavaleiros em armaduras brilhantes e um poder religioso dominante na Europa. De fato, a vida era dura e as guerras eram constantes. Mas essa visão é incompleta. Enquanto a Europa se reorganizava, o mundo islâmico vivia sua era de ouro, com avanços incríveis na matemática, medicina, astronomia e filosofia. Foram eles que preservaram e traduziram os textos dos filósofos gregos, que mais tarde seriam redescobertos na Europa. Na China, a invenção da pólvora, da bússola e da prensa de tipos móveis acontecia. Então, mesmo nesse período supostamente sombrio, as sementes da próxima grande revolução já estavam sendo plantadas. E essa revolução chegou com força total na Europa. Chamamos de Renascimento. Foi um despertar cultural, uma explosão de arte, ciência e pensamento crítico. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram obras-primas que celebravam a beleza e o potencial humano. Mas o Renascimento foi muito além da arte. Cientistas começaram a questionar as verdades estabelecidas. Nicolau Copérnico propôs que a Terra não era o centro do universo, mas sim que girava ao redor do Sol. Galileu Galilei, com seu telescópio, confirmou essa ideia, desafiando a Igreja e mudando para sempre nossa visão do cosmos.
Isaac Newton mais tarde descobriria as leis da gravidade. A ciência estava se tornando a nova ferramenta para entender o mundo. A curiosidade e a coragem de explorar levaram às grandes navegações, conectando continentes que nunca haviam se encontrado. Essa nova mentalidade científica abriu caminho para a próxima grande transformação, a Revolução Industrial, começando na Inglaterra no século XVIII. A invenção da máquina a vapor mudou tudo. Pela primeira vez na história, não dependíamos mais da força humana ou animal. As máquinas podiam fazer o trabalho de centenas de pessoas. Fábricas surgiram e as cidades cresceram de forma explosiva, atraindo pessoas do campo em busca de trabalho. O mundo acelerou. Trens cortavam os continentes, navios a vapor cruzavam os oceanos. Novos produtos eram criados em massa, mas essa revolução também teve seu lado sombrio. Condições de trabalho terríveis, poluição e o surgimento de uma nova desigualdade social. O mundo moderno, com suas promessas e seus problemas, estava nascendo. Chegamos ao século XX, talvez o século mais contraditório e violento da nossa história. A humanidade, que havia avançado tanto, mergulhou em 2 guerras mundiais que redesenharam o mapa do planeta e deixaram um saldo de dezenas de milhões de mortos. Vimos o surgimento de tecnologias de guerra devastadoras, culminando na criação e no uso da bomba atômica, uma arma capaz de destruir a nós mesmos. O mundo se dividiu em 2 blocos durante a Guerra Fria, vivendo sob a ameaça constante de uma aniquilação nuclear. Foi um século de extremos, mas paradoxalmente foi também um século de avanços extraordinários. A medicina deu saltos gigantescos com a descoberta dos antibióticos e das vacinas. A aviação encurtou o mundo. E claro, o homem foi ao espaço. Pisou na Lua. Um dos feitos mais incríveis de toda a nossa jornada. E então, no final do século XX, uma invenção que estava sendo desenvolvida nos círculos militares e acadêmicos se espalhou pelo mundo. A internet. Ela nos conectou de uma forma que nunca antes foi possível. De repente, informações, ideias e culturas podiam ser compartilhadas instantaneamente por todo o globo. A internet deu origem à era digital. Os computadores que antes ocupavam salas inteiras encolheram até caberem em nossos bolsos, na forma de smartphones. A tecnologia começou a evoluir em um ritmo exponencial. Em apenas algumas décadas, vimos o surgimento da inteligência artificial, da robótica avançada, da biotecnologia que nos permite editar o DNA. Em 100 anos, evoluímos tecnologicamente mais do que em todos os milênios anteriores, e aqui estamos nós. Hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas, compartilhando este pequeno planeta azul. Estamos mais conectados do que nunca, mas também enfrentamos desafios globais gigantescos. As mudanças climáticas ameaçam nosso ecossistema. Conflitos e desigualdades persistem em muitas partes do mundo. Ao mesmo tempo, nossa curiosidade não tem limites. Estamos enviando robôs para explorar Marte, desenvolvendo inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas e buscando fontes de energia limpa para garantir nosso futuro. A história da humanidade não terminou. Ela está sendo escrita agora mesmo por cada um de nós, de caçadores-coletores em cavernas a exploradores do cosmos. Toda essa jornada é incrível, em um piscar de olhos na escala do tempo universal. A grande questão agora é: qual será o nosso próximo capítulo? Obrigado por me acompanhar nessa viagem incrível pela história. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8. Approximate.